Olá meninos, hoje nós falaremos dentro do PET 2 de Geografia sobre alguns assuntos importantes. Nós sabemos que vivemos em uma sociedade de consumo, a chamada sociedade moderna. As principais marcas mundiais, as empresas, as propagandas nos levam a consumir produtos. Tudo nos leva ao consumismo. E esse consumismo é uma característica deste século XXI. Tudo começou a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. A produção industrial, ela aumenta o uso dos recursos da natureza, o homem se apodera de recursos da natureza para as atividades econômicas. A produção econômica se torna maior. As atividades agrícolas, a pecuária, o extrativismo, utilizam também de tecnologias. A maior produtividade no campo, a maior produtividade na indústria, né, nos leva a uma sociedade que precisa vender os produtos urbanos, no caso da indústria, né, rurais, da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Os produtos, né, consumidos nos levam a maior produção de lixo e maiores impactos ambientais. Quanto maior a tecnologia, maiores serão os problemas ambientais. Estamos presenciando fenômenos climáticos decorrentes diretos da interferência humana, o chamado aquecimento global, né? A maior emissão de gases poluentes na atmosfera, com a queima de derivados do carvão mineral, do petróleo. O homem, ele utiliza mais recursos da natureza, ele compromete, né, os recursos da natureza. E essa tecnologia nos faz pensar nesses problemas ambientais e também no maior crescimento da chamada informalidade. Nós tivemos nos últimos tempos a máquina substituindo o homem, tanto no campo quanto nas cidades, com maior produtividade. A produção agropecuária brasileira, nas últimas 4 décadas, ela triplicou, né, graças ao uso de tecnologia. A indústria produz muito mais, mas tudo isso nos traz consequências negativas, como o desemprego. E a informalidade é caracterizada pelo trabalho informal. A informalidade é o trabalho sem garantias trabalhistas. A pessoa faz bicos, trabalha, né, como diarista, como os vendedores ambulantes, né, os camelôs. São pessoas que não contribuem para a arrecadação de impostos no país, que não têm garantias de aposentadoria no futuro. Enfim, que nos faz remeter a mais um problema social. E essa informalidade é reflexo direto da falta de qualificação da mão de obra, né? Uma mão de obra que não é especializada, não está preparada para o mercado de trabalho, né, do século XXI, e também aqueles que estão preparados para o mercado de trabalho estão sujeitos ao desemprego, justamente pelo uso de tecnologias. É o chamado desemprego tecnológico. Portanto, nós temos a informalidade como um dos maiores problemas sociais do país. E o Brasil, até a década de 60, era um país rural, com um processo de industrialização das áreas urbanas, com o processo de modernização agrícola. O Brasil passou pelo chamado êxodo rural, o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. O Brasil tornou-se um país urbano dentro de muito pouco tempo, um período muito curto. A urbanização foi muito rápida e desordenada, trouxe consequências ambientais e sociais para grande parte da população.
A sociedade moderna, ela produz desigualdades. Desigualdades, né, diferenças no que diz respeito a saneamento básico, à moradia, ao emprego, ao acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, às áreas de lazer, principalmente nas grandes cidades. A sociedade moderna produz essas desigualdades. Grande parte dos brasileiros vivem à margem da sociedade. É o que a gente chama também de marginalização social. São pessoas excluídas na sociedade. E um tipo de exclusão é o que a gente chama de exclusão digital. O exemplo claro é o acesso à internet. A população que mora em áreas periféricas, né, nos morros, nas favelas, nas cidades do interior, nas comunidades rurais, grande parte dessa população é vítima da chamada exclusão digital. Não tem acesso à internet, quando tem, né, é um acesso ruim, não é uma internet de qualidade, e essa é apenas uma das desigualdades que acontecem nas grandes cidades, principalmente. Quando a gente fala da região sudeste do Brasil, nós percebemos que foi a que mais se industrializou, que mais se urbanizou, destacando-se aí os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a indústria, a agricultura, a pecuária, enfim, o comércio, as atividades econômicas dependem de uma rede de transporte. Se o transporte é mais barato, é eficiente, vai implicar também no preço final das mercadorias. No caso do Brasil, nós priorizamos ao longo da nossa história o transporte rodoviário, principalmente com a chegada da indústria automobilística. Só que esse transporte rodoviário ele ficou saturado. Ele, né, não consegue atender a demanda da produção econômica brasileira. Portanto, nós temos, né, rodovias em péssimos estados de conservação, nós temos, né, portos que não conseguem atender o escoamento, melhor dizendo, da produção industrial, produção agrícola. E aí o Brasil tem uma deficiência na rede de transporte. Essa rede de transporte que é mais desenvolvida, que está em maior quantidade na região sudeste, justamente a região que mais demanda a utilização de uma boa rede de transporte. E nós deixamos em segundo plano, né, as ferrovias, as hidrovias, enfim, são meios de transportes mais baratos e pouco utilizados no Brasil. No caso das ferrovias, o governo ele sucateou esse sistema. Né? O governo privatizou o sistema ferroviário, que hoje está, né, em segundo plano. É um transporte barato, porém pouco utilizado no Brasil. E o transporte pelas águas, hidroviário, também é pouco utilizado. É um transporte que emite, né, pouca poluição, que é um transporte barato, mas também utilizamos pouco. Muito em razão também da natureza. Grande parte dos rios brasileiros não são rios navegáveis, são rios, né, propícios à geração de energia, à construção de hidrelétricas. E os rios de planície, em sua maioria, encontram-se na Amazônia. Mas a demanda maior da utilização de meios de transportes é na região sudeste, justamente a região mais urbanizada, a região mais populosa, a região com maior, né, demanda econômica do país. Portanto, meninos, nós temos uma sociedade de consumo, uma sociedade que modernizou-se em termos de produção industrial, agrícola, mas ao mesmo tempo é uma sociedade altamente, né, excludente. Nós vivemos numa sociedade em que grande parte dos brasileiros não tem saneamento básico, não tem moradias dignas,
não tem educação e saúde de qualidade. É uma parcela grande da população que não tem acesso à internet de qualidade. É claro que nas últimas décadas houve uma grande inclusão digital no Brasil. O acesso à internet aumentou, mas ela ainda não atende a maioria da população brasileira, principalmente em áreas periféricas das grandes cidades e nas áreas rurais do interior do Brasil. Nós vivemos numa sociedade onde há grande exclusão social, exclusão digital, ok?